Aleluia! Nosso primeiro culto à noite deste novo tempo. Glória a Deus, irmãos. Que atmosfera maravilhosa, que culto maravilhoso. Eu creio que existe uma noite especial essa noite. Amém, irmãos? Mal começamos com esse culto à noite, mas já estou amando. Glória a Deus. Mais uma ceia, nós teremos para a glória do nome do Senhor essa noite. Mais uma, em memória dele, menos uma até que ele volte para nos buscar, amém? Não teria como, antes de entrar aqui na palavra, não mencionar aquilo que nós vivemos ontem aqui na igreja, com os irmãos da igreja, mas fora daqui, naquela casa de acolhimento de jovens e adolescentes, aquele orfanato. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, de fato, por todos aqueles que estiveram lá, por aqueles que não puderam estar fisicamente, mas enviaram as suas sementes financeiramente, aqueles que estavam orando. Foi algo ímpar ali, aquela experiência que a gente viveu, aquele tempo que a gente teve ali com aquelas crianças. Glória a Deus, de verdade, pelo privilégio que o Senhor nos deu de fato viver uma noite como aquela. Eu confesso para vocês, um dia eu vou querer falar um pouco mais abertamente aqui sobre adoção, que é algo muito pouco falado na igreja, e a igreja precisa se envolver de fato nessas causas. Ontem eu fiz questão de levar a Sofia, era importante ela ir ali para ela ter um choque de realidade, acordar para a vida um pouquinho, era muito importante ela estar naquela atmosfera, naquele lugar. Mas aí quando a gente voltou, eu ia embora com a Carol ali, parece que o choque de realidade é a gente, os adultos, quando a gente está naquele lugar, quando a gente está junto daquelas crianças, e algo precisa ser feito, irmãos. Algo precisa acontecer a partir disso. De uma forma muito breve aqui, eu conheço muitas pessoas que estudaram comigo, não são amigos, mas conhecidos ali, que hoje são casados em um relacionamento homoafetivo. E eles são casais que adotaram como crianças. 2 crianças, tem pessoas que adotaram 3, uma. E eu confesso para vocês que por um tempo eu fiquei, nossa, como que essas crianças vão crescer, já inserida nesse cenário. Mas a grande pergunta que nós temos não é como de fato elas vão crescer, mas cadê a igreja que não está inserida nisso? Cadê a igreja que não está envolvida nisso? Porque onde a igreja se cala, o mundo grita. O mundo vai falar. A gente pensa muito como vai ser, como vai aquela criança crescer, mas de fato, às vezes a igreja não está disposta a sujar as mãos e falar: eu vou me envolver, eu vou adotar uma criança também. Eu vou mudar a história, talvez, ali de um jovem, de um adolescente, de um bebê. Tem para todos os gostos. Nós precisamos de fato, igreja, entender que o fato do Senhor estar nos levando, de sermos uma igreja com atividades sociais bem envolventes, né? Nós estamos em orfanatos, nós estamos em asilos, nós fazemos ação social na comunidade. Isso não é somente para sermos uma igreja popzinho, uma igreja legal, que nossa, lá eles se envolvem mesmo. Não, irmãos. De fato, o Senhor tem nos dado o privilégio de entrar nesses ambientes para que algo a gente venha fazer, para que algo a igreja venha se comprometer e se envolver nessas causas. Eu sei que é algo muito sensível, mas que cada um seja sensível a Deus. Aquilo que o Senhor te chama, aquilo que o Senhor colocou no seu coração a respeito disso. Às vezes podemos, e existem pessoas que podem fazer muito mais do que uma visita que nós fazemos mensalmente, do que um apoio financeiro que a gente dá. Existem pessoas que o Senhor chama para viver um pouco mais fundo nessas causas. Que cada um aqui de fato entenda e seja sensível ao toque do Senhor em relação a essas causas. Seja no sentido das crianças, seja no sentido dos idosos. Claro que eu respeito, eu sei, irmão, que a adoção é algo muito delicado, não é algo para todos. Mas que de fato possamos ser uma igreja não somente envolvida em um evento mensal, mas uma igreja que se envolve nessas causas. Eu creio que existem famílias aqui que Deus chama para isso. Ontem não aconteceu comigo, mas em outras oportunidades eu já estive, como muitos
Alguns aqui sabem, eu comecei visitando esses lugares. Começava fazendo célula nesses lugares. E já teve muitas oportunidades de crianças olharem para mim e falar, não sei se dos que foram alguma criança falou, mas é comum falar, me leva para casa, me tira daqui, seja meu pai, seja minha mãe. Isso é de rasgar o coração, irmãos. Isso é de rasgar o nosso coração. Que de fato sejamos pessoas sensíveis a viver o que o Senhor nos chama. Todo problema que a gente é exposto, com certeza existe uma resposta que nós precisamos dar. Que você não fique aquém. Hoje no meu devocional de manhã, eu tive uma noite muito conturbada, foi uma noite muito difícil. Aí de manhã eu tive que resolver umas coisas. E aí no meu tempo de devocional ali, eu coloquei aquela música de fundo lá da Mesa Cura. E vocês conhecem essa música, mas aquele trecho em especial, como me fez chorar ali de manhã, sabe? Aquela, sem palco, sem aplausos, sem ninguém estar olhando. Eu descobri que eu sou aceito pelo Senhor. Eu descobri quem eu sou, agora eu carrego o nome da família, sabe, irmãos? A mesa, como ela muda ali aquelas pessoas. Ontem a gente teve um privilégio, eu me emociono demais. Porque ontem a gente encontrou uma menina que há anos, quando a gente fazia esse trabalho, esse tempo de mesa que a gente fazia com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, e a gente encontrou uma menina lá que ela me viu e ela se lembrou e ela falou, cara, como fez falta. Tio, como era bom quando você vinha e a gente contava, mas eu preciso te contar algo. Há alguns meses atrás eu me rendi ao Senhor, eu confessei ao Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. É algo que a gente lança sementes, a gente não vai ver quando, não vai ver se vai dar certo, como vai ser, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E ali, como a nossa fé foi edificada ali ao escutar aquilo dela, sabe? Ela falar, eu descobri que eu tenho um pai, eu descobri que eu estou aqui, mas eu não estou sozinha. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é demais. Esse é o poder da mesa. Que a gente de fato seja uma igreja de comunhão, uma igreja de intimidade. Entenda o poder que a mesa tem. Tinha ali células que conversavam, células assim. Eu tinha um acesso ao orfanato, eu ia lá, fazia uma dinâmica, pregava a palavra, conversava. Um tempo que era de ouvir, falar com eles. E para a glória de Deus, irmãos, algo gerou no coração daquela menina. Aquela menina com 17 anos está prestes a sair. Se ela não for adotada por alguém, ela vai sair. Para onde vai a gente não sabe. Mas ela já conhece o caminho do Senhor, já está indo, já está vivendo a verdade de Jesus. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Muita gente tem chegado ao Evangelho, muita gente tem encontrado o nosso Senhor, irmãos, pela mesa, pelo contato, pelo amor, por estarmos juntos, sabe? Que não sejamos pessoas que apresentam o Evangelho como um clube de vantagens. Não é um clube de vantagens. Evangelho é relacionamento. Evangelho é intimidade. Evangelho, sabe, é o que nós faremos hoje à noite, é compartilhar o pão, é ter um momento de repartir. Nós faremos isso. E glória a Deus por isso. A mensagem mais linda que nós anunciamos, a grande mensagem de amor, é a mensagem de que um Deus se esvaziou de si mesmo por amor dos seus filhos que estavam perdidos. Essa é a maior mensagem de amor e muitas vezes a gente apresenta essa mensagem com muito ódio. Não tem como a gente apresentar isso com raiva. Uma coisa é a seriedade, o comprometimento da palavra, mas nós precisamos amar aquela pessoa que está ouvindo, porque é uma mensagem de amor. Amém? Amém. Mas essa noite eu quero te convidar a ler a sua Bíblia comigo. Quero que você abra na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, a partir do famoso versículo 14. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Glória a Deus. Quando você encontra na sua Bíblia, hoje eu vou querer pregar uma mensagem que diz sobre uma vida que vale a pena ser vivida. De fato, nós temos uma vida que vale a pena ser vivida. Irmãos, não tem como a gente chegar no final de tudo
no final da nossa vida, no final da nossa caminhada, não vai ter espaço para nós dizermos assim: eu deveria ter feito isso, poxa, eu poderia ter feito aquilo. Não vai ter espaço para fazer. Quando chegar o fim, quando tiver o término ali, quando acabar a nossa timeline que o Senhor preparou para cada um de nós, não vai ter mais aquele sentimento de poderia ter feito diferente, ou eu poderia ter me entregado de uma forma diferente. Não vai ter, já era, perdeu, acabou. Vida nós só temos uma, a oportunidade é somente essa, que é o hoje. Essa é a vida e a oportunidade que nós temos para viver de fato uma vida que vai valer a pena. Hebreus 9:27 vai dizer que a todos os homens está destinado, isso vocês todos aqui sabem, está destinado a morrer apenas uma só vez. Após isso virá o juízo. Não vai ter uma segunda chance. Não, mas espera aí, eu vou tentar. Não, de fato, se nós queremos viver uma vida que vale a pena, precisamos viver essa vida hoje. Não tem espaço para uma amanhã, para depois. Talvez depois eu faça, talvez depois eu vou pensar. É o hoje, irmão. Fala para o seu irmão aí do seu lado: você sabia que você só tem uma vida? Pergunta para ele. Então fala para ele: então faça ela valer a pena. Versículo 14 vai dizer assim: desperte, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Versículo 15, presta atenção nisso aqui, igreja. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui por enquanto. A grande orientação que nós temos aqui do apóstolo Paulo, direcionando aquela igreja, ele está dizendo assim: cuidado como vocês vivem. Tenham cuidado com a vida que vocês estão levando. Tenham cuidado, aproveitem bem o tempo, aproveitem bem as oportunidades, porque os dias são maus. Que vocês possam de fato ter cuidado. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês, irmãos, muito simples, uma pergunta muito curta, mas ao mesmo tempo é uma pergunta muito profunda e eu creio que impactante. Responda para você: o que você faria se você soubesse, se de fato você só tem mais 24 horas de vida? O que você ia fazer se você soubesse que amanhã, às 19h15, você ia partir? Você pode olhar para mim e falar: vixe, pastor, difícil, mas vamos lá, eu vou melhorar então. O que você faria se soubesse que você tem mais uma semana? Essa seria a sua última semana. O que você faria na sua vida? O que você faria se você soubesse que esse vai ser o seu último mês? Nós estamos começando hoje praticamente o mês de julho. O segundo semestre começa hoje. O que você faria? E assim, irmãos, eu não tenho dúvida que as respostas de todos seria: eu passaria mais tempo com os meus filhos. Não, eu passaria mais tempo com a minha família. Talvez a sua resposta seria: eu pediria perdão para algumas pessoas que o meu ego tem impedido. Sabendo que eu vou partir, eu talvez quebraria com o meu ego. Talvez eu seria alguém que eu ia perdoar aqueles que têm pedido tanto perdão para mim e o meu orgulho não tem deixado. Talvez você ia falar: não, eu ia me dedicar mais para ser o melhor pai, para ser uma melhor mãe, para ser o melhor marido. Com certeza, nenhuma das respostas, igreja, ia ser o motivo daquilo que nos faz viver dia a dia. Como assim, pastor? Vamos lá, ninguém responderia numa pergunta como essa. Ninguém responderia: o que você faria nas suas últimas 24 horas? Eu trabalharia mais. Não, eu ia ser alguém que ia sair correndo para a faculdade para conseguir o meu diploma, porque eu preciso me formar. Não, eu ia correr para a concessionária porque eu quero ter um carro dos sonhos. Não, eu vou comprar aquela casa porque eu preciso, foi tudo que eu sempre quis. Com certeza não seria isso, irmão. Ninguém responderia isso, sabe por quê? Porque no fundo, cada um de nós aqui sabemos que no final, tudo isso não tem valor. Todas essas coisas que nós passamos a vida toda correndo atrás, são coisas que no final não vai ter valor algum. No final ninguém vai querer correr atrás. Na sua última semana, no seu último dia, você não vai. E a pergunta é: por que nós vivemos uma vida
nada. Muita gente vai chegar no final de tudo, irmão, e vai dizer assim: pô, eu poderia ter sido mais legal com as pessoas. Cara, eu poderia ter amado mais a minha mulher. Pô, eu poderia ter respeitado mais o meu marido. Eu poderia ter sido alguém mais grato. Eu poderia ter sido alguém mais generoso. Nossa, como eu poderia ter entregue mais no meu ministério. Como eu poderia ter me envolvido mais com a minha igreja. Quantas pessoas vão viver assim? Como eu poderia ter negociado menos as minhas contribuições? Como eu poderia ter feito tantas coisas diferentes? Eu poderia ter orado mais, eu poderia ter jejuado mais, eu poderia ter lido mais. Quantas pessoas vão chegar assim, ou talvez então vão dizer: nossa, eu poderia ter arriscado mais, eu poderia ter tentado aquilo que arde no meu coração, eu não tive coragem. Pô, como eu poderia ter feito diferente as coisas? Quantas pessoas chegam no final da vida e batem o famoso remorso de: nossa, como eu poderia ter acreditado mais? Como eu poderia ter sentado mais à mesa com os meus filhos? Como eu poderia ter escutado mais a minha esposa? Como eu poderia ter me dedicado para ser um pouquinho mais diferente, um amigo melhor? Conclusão: eu entreguei tão pouco perto daquilo que eu poderia ter entregue. Quantas e quantas vezes a gente vive assim em algumas fases da nossa vida, e tem gente que vai chegar no último dia e vai viver isso com esse sentimento de: eu poderia ter sido mais. Será que nós temos pessoas que um dia dirão ao Senhor, sabe? Será que um dia dirão isso a Deus? Nossa, eu poderia ter feito diferente. Nossa, eu sabia que eu tinha que ter feito diferente, eu poderia ter tido coragem para fazer. Irmãos, existem duas opções. Só existem duas. A primeira é ficar igual aquela música do Titãs lá, o Epitáfio. Somente se lamentando, somente, sabe, se desculpando de uma vida perdida. Devia ter me importado menos, devia ter, sabe, me preocupado menos com aqueles problemas pequenos, devia ter visto o sol nascer, e fica naquela melancolia, fica naquela tristeza, naquele desânimo. Ou podemos de fato viver aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 4, versículo 6. Timóteo, eu realizei o bom combate, eu terminei a minha carreira e eu guardei a fé. E aleluia, igreja. Isso é uma vida que vale a pena viver. No final você chegar e falar: eu fiz tudo o que tinha para fazer, tudo que estava dentro de eu fazer, eu fiz. Eu terminei, eu guardei a minha fé, eu estou de pé. Irmão, eu declaro isso em nome de Jesus, que a sua vida ela não vai ser desperdiçada, irmão. Que o seu ministério não vai ser desperdiçado, sabe? Que o seu chamado ele não vai ser enterrado. Em nome de Jesus, hoje Deus está dizendo para pessoas, para homens, para mulheres, Ele está dizendo: comece a viver uma vida de fato que vale a pena ser vivida. Uma vida que você não vai se arrepender, que você não vai chegar no final e vai estar arrependido, mas viva uma vida que vale a pena. Viva um casamento que vale a pena, sabe? Eu quero declarar na sua vida, irmão, em nome de Jesus, você vai viver o melhor tempo da sua vida, seja ele ministerial, seja ele financeiro, profissional, conjugal, emocional, mas tenha desejo disso. Você não vai chegar no final dizendo: nossa, eu poderia ter feito diferente. Não, você vai chegar no final e vai dizer: eu fui um homem de Deus, eu fui uma mulher de Deus, eu fui o melhor pai que os meus filhos poderiam ter tido, eu fui o melhor marido que aquela mulher poderia ter encontrado, eu fui o melhor profissional que aquela empresa poderia ter tido. Isso é de fato a gente conseguir viver, irmãos, para a glória de Deus, é conseguir viver uma vida que vale a pena. É alguém que vai dizer: um dia eu tive quedas, eu tive fracassos, eu tive perdas, mas glória a Deus, o Senhor me levantou, irmãos. Eu creio em nome de Jesus, em homens e mulheres que falarão e não se arrependerão da vida que teve, mas falarão com orgulho: eu fiz o que tinha que ser feito, eu entreguei o que precisava ser entregado. Que você possa de fato viver, irmão, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é viver uma vida que vale a pena, uma vida de valor. Deus nos chama para viver uma vida, irmão, não para sobreviver.
Às vezes você é alguém que está sobrevivendo. O texto vai dizer, base, vivam como sábios, não sejam insensatos. Mas veja, os dias são maus. Procure sempre compreender a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos levados, irmãos, pelas opiniões alheias. Nós não conseguimos olhar aquilo que Deus tem para nós. Nós somos levados pela opinião, pela vontade dos outros. Nós não fazemos coisas porque pessoas colocam medo. Nós desistimos de coisas porque pessoas colocam obstáculos. Nós não avançamos porque a gente tem a experiência do cara que não deu certo. E a gente fica sempre refém. A gente fica ouvindo serpentes que sopram aos nossos ouvidos, assim como um dia Eva deu lugar para aquela serpente ludibriar ela. E quantas vezes a gente fica escutando essas coisas e não conseguimos viver uma vida de valor, uma vida que o Senhor nos chama. Quantas e quantas vezes não compreendemos a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a nossa casa, a vontade de Deus para a nossa família. E muita gente com isso às vezes enterra propósito, muita gente estaciona pelo ministério, muita gente não flui no Senhor, por não entender a vontade de Deus e tem os seus sonhos acabados, sonhos perdidos. E o apóstolo Paulo ele está dizendo, sejam sábios, não sejam insensatos. Os dias eles são maus, mas procure sempre compreender a vontade do Senhor. Às vezes você pode até falar para mim, sabe, irmão? Você pode falar, mas pastor, eu preciso de mais dinheiro. Para mim o dinheiro resolveria. É grana, o negócio está osso mesmo, está zoado. Um dinheiro resolveria. Escute isso, irmão. Dinheiro não é a solução. Dinheiro nunca vai ser a solução. Eu já falei isso em outras oportunidades. Dinheiro sempre é uma ferramenta para um propósito. Ele nunca pode ser um objetivo. O dinheiro nunca pode ser um alvo. Existem pessoas cheias de dinheiro, mas não conseguem viver de fato uma vida de valor, porque elas não têm propósito. Dinheiro sem propósito é perdição. Dinheiro, ele só é bênção se existe um propósito, irmão. Entenda isso. Dê glória, misericórdia. Antes de você descobrir o que você tem que fazer para de fato ganhar dinheiro, saiba de fato qual é o seu propósito. Saiba qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Tem muita gente procurando dinheiro sem saber qual é o propósito, sem saber para aquilo que foi chamado. Deus ele não financia gente sem propósito, irmão. Gente que não sabe onde está indo, não tem o que fazer. Deus não financia o dinheiro que Deus te dá, irmão. O dinheiro que Deus te dá não é para você, mas é sim o propósito que Ele colocou em você. É para aquilo que você tem que fazer. Esse é o dinheiro que Deus dá. Você pedir para Deus, Deus me abençoa, Ele vai te abençoar, mas não é para o negócio cair, mas é para aquilo correr em você. É para o propósito que Ele colocou no seu coração, que vai alcançar outras pessoas, vai passar por você. Mas pastor, eu não posso então buscar provisões financeiras, bênçãos financeiras? Claro que você pode, irmão. Claro que podemos. Deus ele não tem problema de colocar dinheiro no bolso daqueles que têm o coração guardado nele. Se você tem o seu coração firmado nele, Deus não tem problema nenhum de te abençoar. Deus não tem problema nenhum de abrir as janelas do céu, porque Ele sabe que o seu coração está nele. Agora o problema é quando Ele abre portas, Ele abençoa pessoas que não têm o coração nele. Aí Ele perde pessoas, porque a pessoa prefere o luxo, prefere os prazeres que o dinheiro vai trazer, ao invés da comunhão, da intimidade com o Senhor. Deus não tem problema de abençoar pessoas que estão guardadas, escondidas nele, irmão. Sabe? Eu quero, em nome de Jesus, que você receba isso no seu coração. A vida que você vai viver, ela vai valer a pena, irmão. Mas não somente da boca para fora. Os seus filhos vão ter orgulho dos pais que ele tem. Os seus netos vão ter orgulho. Eu creio, em nome de Jesus, que o romper ele vai chegar, a bênção vai chegar. Eu creio que já deu certo, sabe? Eu creio que para aquela lágrima, para aquele choro, para cada gota da sua lágrima vai existir uma dupla honra em tudo isso. Mas lembre, irmão, que isso não é, isso é somente uma consequência, não um objetivo. A bênção que o Senhor vai fazer em você, isso é uma consequência daquilo que você
o Evangelho, irmão, não é para a gente usar Deus para conquistar as nossas coisas. O Evangelho de Jesus é Deus usando a gente para fazer a vontade dele. E muitas vezes a gente acha que não, no Evangelho eu vou usar Deus para fazer aquilo que eu quero. Eu vou fazer o que Deus faz o que eu quero. Não, irmão. É Deus usando a gente para o nome dele ser glorificado, para o nome dele ser exaltado. Isso é o Evangelho de Jesus. De fato, irmão, uma vida que vai valer a pena, uma vida que vale a pena ser vivida, é aquela que a gente olha e diz: tudo que eu tenho é dele, é por ele, é para ele, todas as coisas. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso é uma vida que vale a pena, igreja. Isso é uma vida de fato. Continuando, abre comigo. Carta de Paulo à igreja de Filipos, a partir do capítulo 3. A partir do versículo 1 mesmo. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Versículo 1 vai dizer: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, mas é segurança para vocês. Isso aqui, irmãos, é para você entender. Desde aquela época já tinha os caras que tinha que ficar repetindo toda vez. Mas de novo falando sobre isso. O apóstolo Paulo está de novo falando sobre a mesma coisa, de novo o mesmo assunto, de novo. Então ele está dizendo: de novo, eu estou falando as mesmas coisas, mas isso não é um problema, eu tenho que repetir. Isso é segurança para vocês. Escute o versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, o gabarito dele ele vai dizer agora. O apóstolo Paulo não era um Zé Ninguém. O apóstolo Paulo não era um cara que escolheu a Jesus porque não tinha nada dado certo lá fora. O apóstolo Paulo não era um cara que deu tudo errado e falou: agora eu vou virar obreiro, agora eu vou virar pastor para viver no dia da igreja. Não era isso. Era um cara que tinha um gabarito. Olha quem era o apóstolo Paulo: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas olha agora o que ele diz, versículo 7: mas o que para mim era lucro, isso tudo eu considero perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e considero como lixo. Sabe o que isso significa, irmão? Olha o que isso significa. Se você quer viver uma vida que vale a pena com o Senhor, se você é alguém que quer viver uma vida com Cristo, a pergunta que fica é: o que você está disposto a entregar? O que você está disposto a renunciar? O apóstolo Paulo, ele deixou o gabarito dele, e tudo que ele tinha, tudo que ele era, para ele tratava como lixo. Para ele tudo isso aqui é lixo, de nada vale. O que você está disposto a perder? E essa pergunta você precisa responder. Já estou com calor já, irmão. Essa pergunta você tem que responder para você, no seu coração, para ganhar nova vida com o Senhor. O que você está de fato preparado para entregar? O que você está de fato preparado para abrir mão? Porque ganhar as coisas dos outros, irmão, você gosta de ganhar até injeção na testa. Todo mundo gosta de ganhar tudo. A questão é o que nós estamos dispostos a fazer, mesmo com as coisas que não gostamos, mas que nós sabemos que são necessárias, condutas que às vezes são difíceis, mas sabemos que são importantes. Esses dias atrás eu vi na internet, não sei se mais alguém aqui viu, irmão, e aquilo tem que mexer com você. Eu vi uma notícia de uma menininha de 2 anos que ela foi presa na Coreia. Ela e a família dela foram presas na Coreia porque foi encontrada uma Bíblia. Prisão perpétua, uma menina de 2 anos. Prisão perpétua, uma menina de 2 anos. Por quê? Foi encontrada uma Bíblia naquela casa e a família falou, e os caras falaram: é sua? Nega esse nome. Não vou negar, é minha. Prisão perpétua, estamos indo. Irmão, isso tem que mexer com você. O cara não negociou
é um outro lugar, mas não negociou. Está colocando a filha dele, 2 anos numa prisão perpétua, por amor a Jesus. Para, igreja, isso tem que mexer comigo e com você, irmão. Isso tem que mexer com o nosso cristianismo. Tem alguma coisa errada com esse cristianismo Nutella que às vezes a gente está vivendo. Muito oba-oba, muito barulho, sabe? Mas pouco conteúdo, pouco relacionamento com o Senhor, pouca intimidade com Deus. Nós precisamos avaliar de fato que tipo de vida a gente está levando, que tipo de cristianismo a gente está levando. Existem essas pessoas de verdade, irmão. Existem essas pessoas de verdade que chegam a nos constranger. Uma família que foi encontrar uma Bíblia e foi dito: negue esse seu Deus. Eu não vou negar, e a Bíblia é nossa. Então você vai ser preso. Por onde vai? Eu não vou negociar. Isso é uma vida que vale a pena. Talvez, com certeza, terá uma vida trágica aqui na terra, mas são pessoas reconhecidas no céu, irmão. São pessoas de fato que são lembradas. São pessoas recebidas de pé. Que tipo de vida nós estamos tendo? Queremos ter uma vida que vale a pena, mas como nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho, irmão? Olha o famoso versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha o famoso: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu deixo para trás o passado, eu deixo para trás as coisas que não me fizeram bem, eu deixo para trás aquilo tudo que me magoa, aquilo tudo que me fere, e eu estou olhando para frente. Eu não estou mais refém do meu passado, já passou. O que é isso, pastor? Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus, irmão. Uma vida de valor, irmão. Eu não fico mais olhando lá para trás, eu não fico mais olhando para aquela mancada, eu não fico mais olhando para aquele dia que o cara me cumprimentou, para aquele dia que eu recebi uma resposta atravessada. Eu olho para frente, em direção ao prêmio da soberana vocação. Versículo 15: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, sejam maduros. Eu acho que os últimos 7 sermões pregados aqui por mim nesse púlpito, irmão, foi a respeito dessa temática de maturidade. Precisamos ser pessoas maduras se queremos viver uma vida que vale a pena, uma vida que glorifique o nome do Senhor. De novo essa palavra maturidade. Tem uma coisa, irmão: ter maturidade não é fazer aquilo que eu quero, não é fazer aquilo que eu gosto, mas sim aquilo que precisa ser feito. É aquilo que é necessário ser feito. Eu não faço porque gosto, eu faço porque é preciso, eu faço porque é necessário. Isso é a gente ser pessoas maduras. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu preciso acordar cedo. Eu não gosto de ir na academia, mas eu preciso fazer uma academia. Eu não gosto de ficar vendo desenho infantil, mas é importante para os meus filhos eu estar ali sentado vendo desenho infantil. É entender isso, é uma pessoa madura. Irmão, eu não gosto de ir na 25 de março, irmão. Aquilo lá, irmão, me dá uma carga até espiritual, irmão. Mas dá dor, não gosto. Mas minha mulher gosta, irmão. Maturidade, às vezes você faz uma graça no outro. Isso é você ser maduro. Não, estou dando exemplo. Mas que você possa entender o que de fato é maturidade. Maturidade não é fazer o que a gente gosta. Em resumo, dizer sobre renúncia, né, irmão? A gente falar sobre renunciar à vontade, isso é muito fora de moda hoje em dia, né? Hoje em dia ninguém mais fala sobre isso. Hoje em dia eu sou refém de fato do meu prazer. Eu quero fazer aquilo que me satisfaz. Eu quero fazer aquilo do meu jeito. Isso não é uma pessoa madura. Eu quero fazer da minha forma. Não. Ou é assim ou eu tô fora. Sabe? Não. Ou, mano, vamos lá. É o seguinte, se eu fizer do meu jeito, se eu não tiver desse jeito, mas não. Nem tô. Mano, isso não é a gente ser pessoas maduras. Isso não é ser pessoas maduras. Só que hoje em dia não está na moda falar isso. Hoje em dia ninguém quer renunciar, ninguém quer ceder. Ficou pesado, igreja. Ficou um negócio religioso demais a gente falar que existe uma renúncia que precisamos.
alguém tem que ceder. Irmão, quem é casado sabe, todo dia tem que ceder alguma coisa. Ela cede de um lado, eu cedo do outro, e a gente vai indo. Se eu ficar só do meu jeito, vai dar ruim. Se ela ficar só do dela, vai dar ruim. Então, tudo na vida a gente precisa ceder. Só que hoje em dia ninguém quer mais. Hoje a gente gosta de espiritualizar as coisas falando que é demônio. Tudo é demônio. Não, tudo é demônio, está operando. Vamos lá, irmão. A gente tem que parar. Uma igreja madura para de espiritualizar as coisas que são morais. Existem problemas morais e existem problemas espirituais. Demônio, a gente expulsa. Caráter, irmão, a gente trata. Não tem como, irmão. Não tem como. Às vezes a gente fica espiritualizando um monte de coisa, sabe? É muito crente que fala, irmão, se o problema do crente fosse o diabo, a igreja estava voando. Porque diabo a gente expulsa, no nome de Jesus, sai fora, parte retirada, não fica um, pela autoridade do nome de Jesus. Mas o problema não é demônio, é caráter. É caráter, é posicionamento, é alinhamento. E aí com isso não adianta ficar querendo, sabe, achar que é demônio, tudo. Está tudo travado, não, tem demônio aqui. Vamos fazer, não, irmão. Não tem como. Mas nós vivemos nessa geração que é mais fácil eu falar que é demônio do que eu justificar o problema, sabe? Geração infantil, muito dodói, todo mundo fica dodói, falou um pouco mais grosso, já não quero mais, vou sair da igreja, vou sair do grupo, não participo mais. Qualquer coisa a gente já se desliga. Crente não quer mais mudar, crente não quer mais santificar, crente não quer mais pagar o preço. Hoje em dia ninguém quer mais. Aí como que tem um caráter mudado? Se não se amolda aos padrões do Senhor. Como que vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de Romanos 12:2, lá a metanoia? Se antes não se amoldem aos padrões desse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se não tem a transformação do caráter, aí é mais fácil a gente ficar assim. Eu fico doido, irmão. Eu tenho uma amiga que tem um filho, e essa amiga, ela demonstra esse negócio, tudo, irmão. Todo problema lá, ela fala, não, é que tem macumba no cara, não, é que tem demônio, tem as coisas lá, nada dá certo na vida dele, é amorosa, é espiritual, é financeira, o cara tá com a mandinga lá e tá tudo ruim, mas ela não enxerga que o problema, irmão, não é demônio, é caráter. O cidadão não pode trabalhar, o cidadão é encostado, é uma toa. Aí, meu irmão, não tem demônio, porque ela dá tudo na boca dele. Ela faz tudo para ele. Aí o cara não vai nunca mudar, nunca vai acordar para a vida, nunca vai tomar um choque de realidade. E muitos pais, para mim não, porque eu sou maduro e as pessoas que estão à minha volta, familiarmente falando, me conhecem. Mas para mim ninguém fala da Velarzinho da Sofia, porque eu sei que eu sou responsável por ele e por ela. Então é do meu jeito que eu vou criar. Mas existem muitos pais que ficam até hoje passando a mão em bebê de 50 anos, dando comidinha na boca para bebê de 50 anos. E aí como é que o cara muda? Como é que o cara acorda para a vida? O cara não toma um choque de realidade. Vamos, aluno, se mexe. Vamos, as coisas não caem. Aí quando ela pergunta para mim, eu falo, a verdade é dita, não é demônio, para com esse negócio, é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer viver, mas ela não gosta, ela acha que tem amarração. E o crente de hoje, ele acha que tudo é demônio. Ela não consegue ver de uma forma lúcida o que está acontecendo. E aí é simples, né, irmão? Roda em igreja, querendo resposta. Aí só enfim enrascado. Porque se você quiser achar, irmão, você vai achar aquele slogan em pé de cordeiro e vai falar assim, irmã, vem aqui fazer um voto para Deus curar ele. Vem aqui fazer um voto aqui, ó, que Deus vai libertar ele lá na casa dele. Traz aqui a cueca dele. Ah, para de palhaçada, mano. É verdade, irmão. Mas a gente gosta disso aí. A gente quer ouvir, a gente quer ser enganado. A gente fica nessas coisas aí. E o apóstolo Paulo está dizendo, sejam maduros, pais. Sejam maduros. Parem de coisas de menino, parem de palhaçada. O texto termina dizendo, mas se alguém pensa diferente, o apóstolo Paulo ele diz, Deus vai revelar a vocês. Sabe, irmão? Sempre vai ter aqueles caras que vão falar, ai pastor, eu penso diferente. Ah não, eu acho que é diferente. Eu acho que as coisas são assim. Eu acho que as coisas são assadas. Irmão, tudo bem. Mas entenda algo aqui. Deus, ele nunca vai mudar para te agradar. Sempre é você que precisa mudar para agradar ele.
Não existe você, não, ele me entende. Ele gosta de mim assim, ele fez eu assim. Vai morrer assim, vai arder assim. Nós que mudamos para agradar o Senhor. Não é Deus que vai ficar, fazer uma terapia no céu para começar a te aceitar, para começar a te entender. Não é assim, irmão. Às vezes as pessoas podem achar, sabe? Lá na base prega muito sobre conduta. Lá é uma igreja que prega muito sobre posicionamento. Lá é uma igreja que prega muito, sabe? Isso cansa, isso... Verdade, irmãos, cansa. Mas a negligência desses pontos que são pregados aqui é o que fez a igreja talvez viver a bagunça que está hoje fora. Porque muitos pastores, muitos homens de Deus negociaram e prejudicou muito a igreja. Todo mundo engana todo mundo. Você é enganado porque você não lê a sua Bíblia, só deixa no Salmo 91 lá empoeirado, mas lê, não lê. E aí o cara fala o que quer e você abraça. E aí vira essa bagunça. Nesse mundo relativista que a gente está, que não existe mais certo e errado, é tudo uma questão de opinião. Não existe mais verdade ou mentira, é tudo uma questão de ótica. Como que vive? Como que fica? Nosso primeiro culto da noite hoje, glória a Deus por isso, irmãos. Eu mandei mensagem, eu acho que nós tivemos nesses 8 meses 320 visitantes. Hoje eu mandei mensagem para os 320. Não dá para fazer lista de transmissão porque os caras não têm meu número, então é um por um. Eu mandei, eu investi meu tempo nisso. E eu mandei para todos que já visitaram a igreja, que já vieram em bazar, já vieram em evento, tudo planilhado. E todos que já vieram em um evento já conhecem. E muitos eu convidei, alguns até falaram assim, mas a igreja está diferente? Eu falei, pô, tem muita coisa diferente lá, mas a palavra continua a mesma. A conduta nossa continua a mesma. Como assim? O que mudou? Aí eu perguntei, eu também já não esculachei na mensagem. Mas como assim o que mudou? Como assim o que mudou? Entende, irmão? Neste lugar, irmão, enquanto eu for pastor dessa igreja, aquilo vai ser negociado o que está escrito. Sabe, o meu compromisso, irmão, não é... Eu não sou um pastor que estou à venda. Eu não sou um pastor que estou rendido, à mercê. Eu não vim aqui, eu não saí da minha casa para agradar pessoas, para massagear o seu ego. Eu não vim aqui para passar pano do seu pecado. Irmão, eu creio que eu fui chamado para vir para o Jardim de Abril, para pregar a verdade do Evangelho para as pessoas. Uma igreja firmada, que está aguardando a volta do Senhor. Uma igreja que está de fé, alinhada, aguardando a volta do Senhor. E aleluia! Essa é a igreja do Senhor, irmão. Essa é a igreja do Senhor. Deus nos chama, igreja, para viver uma vida que fato que vale a pena. Uma vida transparente. Uma vida que você não é um obreiro dentro da igreja, não é um safado lá fora. Um cara que está com dízimo em dia na igreja, vai ser o controle com Deus, porque aqui ninguém sabe de nada, eu sei Deus, mas você é um caloteiro lá fora. Não é essa vida que vale a pena. Não é essa vida que o Senhor nos chama. Não é esse tipo de vida. Deus nos chama de fato, irmão, para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a vida que nós precisamos viver, irmão. Antes dessa mensagem, entenda muito bem isso, sabe? Antes dessa mensagem aqui, eu transbordar ela aqui na nave da igreja. Ela rasgou o meu coração, irmão. Ela bateu no meu coração seca, sabe? Não acho que isso aqui são palavras que eu estou lançando aqui vazia para você, mas é de alguém que está lutando com essa palavra. Essa palavra, irmão, só eu e minha esposa sabem a semana que eu tive, irmão. Só eu e minha esposa sabem, irmão, uma loucura, onde por vezes eu precisei rasgar essa palavra, porque por vezes eu comecei a negociar a minha família, eu comecei a negociar o meu tempo emocional, a minha saúde emocional, eu comecei a negociar o meu tempo com a minha família, com os meus estudos, o meu tempo com o ministério, por coisas que no final eu sei que não vão valer a pena. Então ela rasgou essa semana no meu coração, irmão. Ela rasgou. Eu senti Deus falando, o Espírito Santo dizendo, Sérgio Avelar, que você chegou aí, chegou onde chegou para viver isso, para viver dessa forma. É esse tipo de vida, sério, que você acha, Avelar, que é essa vida que vai valer a pena. Você sacrificando tudo, Avelar. Essa mensagem eu não montei, irmão. Essa mensagem não foi gerada. Eu estou vivendo ela. Que de fato a gente queria viver uma vida de valor ao Senhor. Olhando para as coisas que no fundo vão valer a pena.
você vai correr atrás. E às vezes é isso que a gente está sacrificando hoje. É isso que a gente está abandonando hoje, irmão. E Deus me trouxe aqui, irmão, para te falar que o padrão de sucesso do céu é diferente do padrão de sucesso da terra. É diferente, irmão. É diferente, irmão. Tem muita gente que é famosa aqui na terra, mas é um Zé Ninguém no céu, irmão. Existe muita gente, irmão, que é muito bem aqui na terra, mas não é nem visto lá no céu. E Deus me falou, mas fala para aquela igreja, Velar, fala para aquela igreja que da mesma forma que existem também muitos daqueles que estão sendo envergonhados na terra, são lembrados aqui no céu. Saia com essa palavra no seu coração. 2 Coríntios 4:8. Muitas vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente vai estar aflito, vai estar sem cabeça, mas que você não esteja desanimado. Às vezes você vai ser perseguido no trabalho, perseguido talvez ministerialmente, perseguido na família, perseguido em diversas áreas, mas saiba, nunca será abandonado. Às vezes nós somos derrubados, mas nós não seremos destruídos. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. Isso é uma vida que vale a pena. Aleluia. Aleluia, irmão. Que você tenha esse desejo. Que essa noite, dessa forma breve, você de fato venha despertar para aquilo que de fato tem valor na sua vida. Para aquilo de fato que vale a pena. Às vezes a gente está sacrificando aquilo que a gente mais vai correr atrás. Às vezes você tem trabalhado tanto, está arregaçando com a sua saúde, e depois você vai querer correr atrás. Se coloque de pé. Antes de a gente entrar na série, nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero que você escute algo antes de eu finalizar. Que você de fato, irmão, tenha uma vida de valor. Busque dia a dia ter uma vida de valor no Senhor. Busque dia a dia ter uma vida que venha valer a pena. Uma vida de adoração, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, que de fato você venha ter uma vida que venha valer a pena todos os dias, não somente no domingo, que não seja somente hoje assim, valeu a pena eu ter ido lá hoje, valeu a pena eu ficar sem ver o Faustão, sei lá o que você assiste, que seja uma vida que tenha valor, que tenha uma vida de valor, irmão, que você de fato tem uma vida de oração. E oração, o que é oração? É orar e ter a ação. Que você se mexa, pare de ficar esperando as coisas caírem do céu. Comece a se mexer, irmão, esteja de pé trabalhando. Juízes 6:12, um dia o Senhor falou isso para Gideão, e eu repito hoje: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é conosco, irmão. Essa noite o Senhor está à procura de homens e mulheres que querem agradar ao Senhor e ser usados por Ele. Que as nossas orações, elas não sejam apenas gritando: Deus, vem aqui e ouve as minhas orações, mas que as nossas orações sejam: fala, que o teu servo ouve. Que nós não fiquemos presos, irmão. Que não apenas venhamos dizer: Senhor, o que o Senhor pode fazer por mim. Não, mas que nós venhamos dizer: Senhor, o que eu poder darei a Senhor por todos esses teus benefícios. Quem sou eu para dar algo a ti, ó Pai? Aleluia! Que você não fique somente falando: Deus, vem abençoar minha vida, vem me abençoar, mas que possamos ser uma igreja que diz: Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho outro bem além do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. Tenha esse tempo de oração e reflexão com a sua